Agora vamos à segunda parte do livro. Avancei algumas folhas, para não ser muito grande, já foi 15 minutos no outro vídeo. Depois tem diagramas deste, é o livro de Manual das Antenas, da coleção Manuais Técnicos. E desta coleção Manuais Técnicos da editorial Presença, era o número 1. Isto já tem muitos anos, pelo que eu penso que já não é necessário pedir permissão ao editor. Ora, diagramas de radiação, aqui os diagramas leem-se assim. Antenas diretivas, isto é um outro novo capítulo. Está a ver, se a seguir a baixada de fios paralelos pusermos um fio assim, outro assim, a fazer um cone, ou olha aqui o exemplo, aqui, a baixada alimentar, e depois tem umas estacas, 3 estacas, e faz um V, isto torna-se uma direcional. É o princípio mais simples de direcional. Olha outra forma de direcional, é alimentada aqui de um lado, depois a antena faz um V, faz alguma direcionalidade, só que a direção de radiação não é para aqui. A direção de radiação fica neste sentido. É curioso. A gente às vezes não faz ideia. Olha, uma antena losango, que depois leva uma resistência no fim, 800 ohms. Depois antenas enfasadas, antenas com alteração da fase. Eu já vos mostro como uma antena dessas. Aqui mais para frente, antenas de elementos parasitas, gráficos, ação do parasita, tabela. Isto tem aqui uns estudos. Olha, um curto-circuito móvel. Isto aqui é uma maneira de depois poder fechar ou abrir o ângulo. Está a ver? Ou seja, alimenta-se aqui e aqui. E depois... Ou então é um curto-circuito. Se é um curto-circuito móvel, dá para fechar ou abrir o ângulo, alimentando numa das pontas. Se isto for isolante, a gente alimenta aqui e aqui e depois fecha ou abre o V, mesmo para adaptar a própria antena. Engraçado. Aqui exemplos de antenas com elementos. Estas barras serem deslizantes para ajustar. Dá para fazer assim. São princípios. Olha outro princípio de adaptação, umas voltinhas. Aí uma série de princípios. Olha, isto é o princípio da direcional. Isto é uma adaptação da impedância, mas depois aqui é o emissor e o refletor. Um é o diretor, outro é o refletor e tal. Coisas assim. Olha, começam aqui as direcionais. Ó. Quem é que não viu uma coisa destas no telhado? Não é? Em vez de ser duas, só uma. Depois com alteração de fase. As logarítmicas usam alteração de fase em todos os elementos. Então, cada vez que a gente avança, olha as direcionais com ajuste por match, gama match. São muito... ajustezinho muito fino e muito... é um canhão. Esta aqui, quem é que também não viu esta no telhado? Isto aqui é nas antenas direcionais, em que estes elementos para frente são todos mais pequenos, em comprimento de onda do que o emissor, e depois o de trás é refletor, porque é maior. Se o comprimento da antena for maior aqui atrás, reflete. Se for menor à frente, atrai. Isto é interessante. Olha aqui com medidas e tudo, uma direcional com medidas. Vamos lá ver aqui o que é que se passa. Eu também já andei a estudar como é que eu havia de fazer uma direcional para VHF. Aí fiz os cálculos, pus as medidas. É assim. E depois as logarítmicas dão para N bandas. Quando são logarítmicas, a transmissão ora é na esquerda, ora na direita, ora na esquerda, ora na direita. E as antenas vão diminuindo, antenas helicoidais. Isto já é pensar em apontar para um satélite. Em pensar em ir para uma serra e apontar um para o outro. Olha, os elementos refletores. Olha, isto é tudo refletores deste dipolo. Okay? É bom para captar nesta direção e rejeitar esta, porque está bastante os elementos à volta. Torna a antena bastante diretiva isso. Olha aqui uma antena com troca de fases. Aqui troca fase, aqui troca fase, aqui troca fase. Olha aqui uma adaptação do ataque da antena de 75 ohms para 300 ohms através de cabo coaxial.
às vezes um certo comprimento de cabo coaxial adapta. Antenas em bandeira. Olha as antenas delta, ou seja, toda a volta. Dá uma volta inteira, a antena delta dá uma volta inteira. Estas já são as direcionais, com um elemento aqui a uni-las e que traz uma adaptação da impedância para umas coisas. Para mim foi sempre um bocado complicado isto. Olha, aqui é a alimentação e depois dá a volta inteira. Esta volta inteira, a gente, se soubermos qual é a frequência, o comprimento de onda 300 a dividir pela frequência MHz, 300 a dividir pela frequência MHz, vezes 0,95 é o comprimento disto tudo, para a frequência que a gente quer. Ou seja, é muito mais do que o tamanho do quarto de onda. Vamos lá ver isto aqui. Olha, as antenas quadcúbica, as quad multibandas. Há radioamadores que ainda fazem umas coisas destas. Eu conheço um aqui a poucos quilómetros que se meteu a fazer uma destas multibanda. E não é fácil afinar aquilo com multibanda. Se for para uma banda, mais simples. Agora vamos lá ver se a gente encontra mais alguma coisa para ver aqui. Isto é uma partilha, para eu partilhar convosco. Coisas que já foram do meu interesse, que hoje em dia está um bocado em desuso, mas é um princípio para quem queira escutar ou transmitir. Ter antenas afinadas. Agora, nós para escutar, podemos fazer antenas mais simples, né? Por exemplo, um fio alto. Agora, para transmitir, já a gente tem que saber o que é que quer da vida. Se queremos direcional, se queremos vertical, se queremos balão não, se queremos quad, essas coisas todas. Adaptações com cabo. Olha, aqui está, esta é a tal logarítmica e que aqui é alimentado, se for para transmitir, ora transmite para a direita, ora para a esquerda, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para a direita, ora para a esquerda, ora para a direita. É o princípio da logarítmica, é com esta utilização. Vamos lá ver se a gente vê mais alguma coisa. Antenas para estações móveis, para os carros. Olha, isto é uma inversão de fase para frequências altas. Usa-se muito isto para ter uma antena muito mais comprida que o quarto de onda. Olha aqui, a inversão em bobina. E com as medidas e tudo. Isto usa-se nos carros. Usa-se muito nos carros. Aqui, grid dip, para medir. Olha, antena com o fio enroladinho. O fio enroladinho faz com que haja um comprimento da antena encurtado. Ou seja, a antena não está ressoante pelo seu tamanho, porque vai ter muito mais fio à roda, embora tenha uma certa perda, um bocadinho de perda. Antena hollow. Antena de volta, assim, de uma voltinha ajustável. Antena de borboleta, ou sei lá como é que era o nome disto, já não me lembro. Aqui quarto de onda. Olha com uma voltinha aqui. Antena com um bocadinho de volta aqui. E depois uns radiais ricos, mas num teto de um carro, a própria chapa do carro faz de plano de terra. Já por vezes evita de ter os radiais. Agora não se usa antena com estas voltinhas. Antena coaxial. É como que tirar um pedaço do... É como se um pedaço do coaxial não tivesse, só tivesse o meio. E o resto... Pronto. É uma antena que tem um pedaço de coaxial e um pedaço sem o coaxial. Medições a efetuar nas antenas. Aqui já não... Acho que já não há aqui nada... Aqui é muito técnico. Pronto. Isto foi para vos recordar aqui um bocadinho da história da minha... Sistemas de elevação da antena. Olha um sistema de elevação da antena. Aqui uma manivela para subir e descer, aí o fio da manivela vai numa roldana, aí vem para outra roldana na base, aí vai para outra roldana, que depois vem para outro. Então estes elementos estão a multiplicar a abertura, dá para encurtar bastante e elevar bastante. Isto é um sistema que prefiro a minha cana de pesca, é muito mais prático. Vamos colocar as espias, que é para segurar as torres, porque depois é muita altura de cano, isto pode vergar e... Então convém espiar, que é colocar aquelas cordinhas à volta, ou até fios de aço, quadros e antenas em ferrite. As antenas em ferrite estão normalmente dentro dos rádios
de onda média, que é um fiozinho com muitas voltas, numa ferrite. E isso faz a antena de ondas médias, faz com que uma frequência que precisava de quilómetros de antena passe a ter só alguns centímetros, e por isso temos os rádios de bolso. Pronto, meus amigos, isto foi a segunda parte do manual das antenas. Para mais tarde recordar o que eu estou a fazer.